Bom, sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai se conectando, a gente pode ir conversando um pouco. Travei um diálogo com o Saulo César Ribeiro, que é o diretor e o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho Emmanuel. E nesse diálogo que a gente teve ontem, eu sugeri, pedi, solicitei a ele, se ao término do nosso livro, se ele poderia fazer uma live a respeito do livro. O tema seria libertação. Ele é um profundo conhecedor dessa obra de Francisco Cândido Xavier, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ele se propôs a realizar conosco essa live, né? E a gente só ficou agora de definir quando seria essa live. Lógico, ela vai ser no final dos nossos estudos. Hoje a gente deve estar terminando o capítulo 12, já vamos, se possível, pelo menos fazer a introdução do capítulo 13, né? Então, pela minha agenda, né, a princípio a gente, quando começou o estudo do livro, a gente tinha ideia de estar terminando ele em agosto. Mas como tivemos alguns capítulos que foram um pouco mais extensos, né, a ideia é que ele termine possivelmente ou na primeira semana de setembro ou na segunda semana de setembro, no mais tardar. Seria o término do estudo desse livro, dos 20 capítulos, né? E também tive um diálogo, assim, não verbal, mas escrito, né, com o Simão Pedro de Lima, em que eu solicitei para ele também se ele poderia também nos oferecer uma live tratando do assunto libertação, tratando desse livro da Lavra de Francisco Cândido Xavier de, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier de André Luiz. A única coisa é que ele achou que seria mais prudente que nós oferecêssemos um título para ele, um título dessa palestra, porque apenas o tema do livro, ou seja, apenas o nome do livro, seria muito genérico. Ele poderia abordar alguma coisa que não fosse exatamente aquilo que a gente desejasse. Então ele falou, fala com o pessoal para eles já irem pensando nesse título, e ao término eles podem oferecer para a gente, oferecer esse título, e a gente com certeza se programa e realiza essa live. Lógico, a gente vai abrir isso daí não só para nós, que estamos estudando aqui nesse grupo, no Conversa Fraterna, mas vamos abrir também para todos aqueles que vocês desejarem, na época, convidar para essa live. Vai ser uma live mais aberta, né, de um estudo mais abrangente, e a ideia é que ele faça um comentário a respeito do tema, pelo menos de uns 35, 45 minutos, e depois ele vai abrir para perguntas que nós vamos ali poder colocar, e a partir daquilo que ele apresentar, às vezes pode ter até alguma coisa que, em um certo ponto, ofereça alguma divergência, ou algum entendimento um pouco diferente de um determinado ponto, e que a gente vai poder ali colocar essa pergunta e esclarecer, ter um esclarecimento mais profundo sobre esse assunto. Então, é uma coisa que a gente já está ventilando, a gente já está além da metade do livro, e que eu acho interessante a gente já ir pensando, já ir mais ou menos esquadrinhando essa ideia do tema, né, o tema que a gente vai escolher, para que a gente no final possa ali enriquecer com pelo menos mais 2 lives, né, desses estudiosos da doutrina espírita, e que podem realmente ali nos oferecer esse contato mais direto, com uma explicação mais direta e a possibilidade enriquecedora das perguntas e dessa interação que a gente vai poder ter com esses 2 trabalhadores da doutrina espírita que têm um profundo conhecimento da obra, né? Eu já, inclusive, passei boa parte dos slides para o Saulo, para ele dar uma olhada, né, no que nós trabalhamos, o que nós ali aprofundamos. Na verdade, às vezes, quando eu estou com dúvida, eu primeiro mando os slides para ele, para depois colocar para vocês, tá? Ele dá uma revisada para mim. E ele já mais ou menos tem ideia de como o processo está indo, como o processo vai se desenvolvendo, né? Então, eu acredito que no caso dele vai ser mais fácil. Agora, no caso do Simão, é que vai ser um pouco mais difícil por causa do tema, né? A gente vai ter que escolher realmente um tema ali que para nós vai ser interessante a gente aprofundar. Mas isso é uma conversa hoje apenas para a gente ventilar que estamos caminhando, estamos trabalhando,
estamos ali lutando para pra terminar realmente esse livro com um entendimento bem aprofundado a respeito do assunto e com a possibilidade dessa interação e de perguntas e esclarecimentos bem profundas, né, que a gente vai realmente poder aprofundar e aprender muito com isso. Semana passada, nós paramos praticamente um pouco além da metade do capítulo 12, que é a missão de amor. O capítulo 12 ele é um contínuo, né, em que no capítulo 10, o irmão Gúbio, ele ouve todas as aflições que ali atribulavam a vida do nosso irmão, o nosso irmão, o nome dele é o Saldanha, nosso irmão Saldanha, e posse de tudo isso, agora ele estava esperando um momento mais oportuno. Já no capítulo 11, Valiosa Experiência, a gente pôde fazer um estudo mais profundo sobre a mediunidade mercantilizada, mediunidade mercantilista, a mediunidade sem Jesus. E vimos os efeitos, nada produziram. E caminhamos no capítulo 12, iniciando Missão de Amor, onde ali ele, esperando a oportunidade, esperando o tempo, né, o tempo propício, né, o momento oportuno, ele ali encontra esse momento, no momento em que Saldanha se propõe a ir visitar o filho, que está internado no manicômio. E ali é o momento oportuno que o esclarecedor espera para que ele possa estabelecer ali um diálogo fraterno, e a partir desse diálogo fraterno ele possa elucidar, acolher e oferecer com carinho, com amor, aquilo que ele possui no coração dele, libertando esse irmão e libertando aqueles que estão naquele processo obsessivo, um processo obsessivo bastante feroz, né, porque é uma subjugação. Nós já vimos que o filho de Saldanha, ele se encontra sob um processo de subjugação pela nora e pela própria mãe. Então, é um processo bastante pontual, bastante forte, né? E que ali o irmão Gúbio vai trabalhar desatando esses nós, desatando esse processo obsessivo e trabalhando no molde que nos ajuda a refletir qual deveria ser o molde de trabalho daquele que se coloca como esclarecedor, daquele que se coloca como orientador, né, ou entre aspas, né, a palavra utilizada por Allan Kardec, o doutrinador, né, as palavras e a maneira pela qual ele deve ali trabalhar, né? Então, realmente, é um aprendizado muito bonito, muito, assim, de todos os livros que eu já li, gente, eu confesso, na minha humilde opinião, assim, singela e sem nenhuma presteza, eu nunca vi um capítulo tão enriquecedor e com conteúdo tão bonito como o capítulo 12. Esse capítulo 12, realmente, ele toca num ponto, assim, que é a chave, né, da doutrina, né, que é o perdão aos inimigos, né, o amor aos inimigos. Então, é algo, assim, muito pontual. É tão forte isso que nós temos, Emmanuel, ele comenta esse versículo por mais de 15 vezes. Ou seja, é um versículo realmente muito importante, esse versículo do amai aos vossos inimigos. É um versículo muito importante. Senão não teria tantos comentários na parte de Emmanuel. Vou compartilhar então com vocês o capítulo 12, para a gente encerrar esse capítulo. Se houver tempo, eu não sei, a gente pode até abrir o capítulo 13, pelo menos os 5 primeiros slides, porque o capítulo 13 ele vai fazer uma visita à casa do juiz e vai continuar o processo de auxílio, que não pode se restringir apenas àquele grupinho, mas a todos que estão ali vinculados àquela situação. Nessa visita da casa do juiz, o nosso irmão Gúbio, ele vai aplicar um passe. E aí, o que acontece? Eu queria ver se eu caminhava pelo menos os 6 primeiros slides, que é o momento em que ele aplica um passe. Porque na semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que é o passe, o que significa essa doação fluídica, para que ela é utilizada, como ela é utilizada, quais os tipos de passe que nós possuímos, como são aplicados, os resultados
e as refrações e resultados provenientes dessa atividade do passe. E isso vai ficar para a semana que vem. Eu queria ver se a gente conseguia pelo menos caminhar para esse ponto, o ponto em que ele aplica o passe, para a gente ali já ficar pronto para a semana que vem estabelecer esse estudo. Logicamente, esse estudo ele não está dentro da obra Libertação de André Luiz. Ele é um estudo à parte. São ali mais ou menos uns 13 ou 14 slides que vão ali trazer um pouco mais de conteúdo e, inclusive, para nos ajudar a compreender por que ele efetua um passe ali, um passe espiritual. Como assim, passe espiritual? Ah, tem diferença de passe que é dado no centro espírita para um passe espiritual? Tem diferença. São passes diferentes. E é aí que a gente vai entender o que são esses passes e como é que isso funciona, qual é o mecanismo que é ali imprimido e quais são os resultados, o que isso resulta, o que isso proporciona àquele que recebe e àquele que doa, no caso, um passista, ou no caso de um espírito que faz e que se utiliza desse processo de movimentações e energias, né? Então, é uma aula que vai ficar para a semana que vem. Só dei uma introdução, porque eu queria ver se a gente caminhava até esse ponto. E são poucos slides, eu acredito que a gente não vai ter grandes dificuldades para chegar até lá. Deixa eu compartilhar, então, com vocês a tela de hoje. Deixa eu ver um pouquinho. Está visível a tela de hoje? Sim. Obrigado. Bom, esse é o finalzinho da oração que o Gubbio está ali ofertando, né, aos irmãos que estão ali num processo obsessivo, como eu falei, de subjugação, né, o filho de Saldanha, ele está subjugado pela filha e pela nora, e ele termina assim: Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creem em ti, protegestes os que não te compreenderam. Ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros míseros vermes, do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? Semana passada eu até comentei, né, que ele vai sempre, Gubbio, ele vai trabalhando com pedaços do Evangelho, em que vai ali usando os próprios recursos do Evangelho, dos ensinos de Jesus, da vida de Jesus, porque Jesus viveu o seu Evangelho, né? Então, para os discípulos que te fugiram, lembrem-se que no momento do ápice máximo, né, da crucificação do Cristo, né, ele tinha 10 discípulos, 12 discípulos, perdão, 10 fugiram, um se suicidou, somente um ficou com ele até o momento ápice, do seu ápice. João, mais jovem, dizem que ele tinha por volta de 16, 17 anos, né? E até comentei, né, que às vezes a gente não coloca tanta fé nos jovens, né? E aqui o jovem, ele se mostrou aquele mais presente, é aquele que deu testemunho, né? E o seu testemunho esteve presente até os últimos momentos, de maneira que o próprio Jesus vira para sua mãe, Maria, né? E fala: Maria, eis aí teu filho. E vira para João e fala: João, eis aí a tua mãe, né? Transferindo, fazendo essa transferência de valores, né? Muito bonita, né? Muito bonita, partindo ali do Cristo, né? Um ensinamento para nós, né? Ressurgistes para os discípulos que te fugiram, né? Legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram, né? Isto sempre sendo redivivo, né? Por isso o próprio Espiritismo, o seu cristianismo redivivo, né? E é uma comparação conosco, né? Por que a gente não pode, pelo menos, estender as mãos aos que não te atendem, não te entendem ainda, né? André, e orou com tanta beleza, com tanta emoção, que as vibrações vigorosas daquela súplica expulsaram as partículas obscuras de que se revestira para se disfarçar,
Sublimada a luz brilhava-lhe agora no semblante, que o pranto de amor e arrependimento coloria com intraduzível beleza. Eu deixei essa parte em azul, porque eu também comentei na semana passada, lendo, né, que quando eles ali chegaram perto, Gúbio, André Luiz e Eloy, quando eles se aproximaram ali perto do abismo, eles não eram ainda vistos por aqueles habitantes daquela região. E aí eles começaram, então, a adensar o seu aparelho perispíritico e a modificar o seu aparelho perispíritico para que tivesse aparência, que pudesse ali apresentar-se em condições de não ferir aqueles que se encontravam naquela região. Ajudar sem ferir. E então, o que acontece? Neste momento em que ele fez a sua oração, essas partículas que ele havia absorvido para que ali se mostrasse com a sua beleza espiritual bastante amortizada, bastante obnubilada, bastante obscurecida, né? Ele ali deixa essas partículas ali saírem e ele se mostra realmente da maneira como Gúbio é, da maneira como um ser espiritual do porte dele se apresentaria normalmente. E ali ele se mostra na sua forma original. Da mesma maneira como quando eu fiz esse comentário semana passada, da mesma maneira que aconteceu com tem alguém com o microfone aberto, se não me engano. Da mesma maneira, Jesus, quando ele sobe ao topo do Monte Tabor, e ali ele se transfigura, né? A transfiguração, na verdade, nada mais é do que ali Jesus se mostrar exatamente na sua grandeza espiritual, como governador espiritual do orbe, né? Como ele é o governador espiritual do orbe. Então, é esse mostrar-se na sua verdadeira afeição, no seu verdadeiro porte espiritual em que Gúbio se encontrava. E aí André faz a descrição: luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível, que ele ali não conseguia nos traduzir em palavras, né? O ligava com o alto, perante ao nosso aturdido olhar. Ou seja, eles ali viram aquela expressão e ficaram como ficaram ali, né? Pedro, João e Tiago, né? Que subiram no alto do Monte Tabor e viram a transfiguração do mestre, ficaram ali aturdidos mesmo, ficaram totalmente aturdidos com o vislumbre daquela claridade, daquela luminosidade do mestre ali se apresentando na sua grandeza, né? É para ele, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que suplicamos a bênção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os, para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aproximarem nas emoções do amor santificante, esquecendo as paixões inferiores para sempre. Desatar essas obsessões, essas ligações que eles haviam feitos ali e que agora, nesse momento, elas iriam ser desatadas para que possibilitasse um novo recomeço, um novo reiniciar, né? Liberta-os, libertando-os para que eles possam se reequilibrar e recomeçar, se reconduzirem na vida, darem um impulso novamente no sentido do progresso. Esse liberta-os, que aparece com bastante força no capítulo 12, em diversas posições, é que realmente deu o título do livro, Libertação. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, ainda como crianças espirituais que ainda têm muita dificuldade, né, em reconhecer em Deus aquilo que Jesus nos ensinou. Abba, nosso Pai, o Papai, aquele carinhoso e criador que é o nosso Pai. Embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes, toda oração sincera é ouvida por Deus. Toda fé real chama a atenção de Deus. E aqui a gente vê essa oração sincera proferida do fundo do coração por Gúbio, né? E essa fé
que chama a atenção de Deus, que realmente ali demonstra. Aquela fé que ele ali nota quando um soldado romano, que era ali um dono que comandava uma centúria, né? E que se aproxima de Jesus, né? E diz, mestre, meu servo, nesse sentido do servo, a gente deve avaliar que era alguém muito caro, né? Então, é um servo muito caro. E o servo se encontra em casa doente. E Jesus vira para ele, vamos até lá, vamos até lá. E esse irmão, ele diz assim, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Basta uma palavra, porque sou também comandante de tropas. E quando eu digo a um dos meus soldados, vá, ele vai. Quando eu digo a ele, vem, ele vem. E tu tens os teus anjos, tu tens o seu exército. Portanto, dizei daqui ao meu servo que estás curado, que eu terei certeza que ele estará curado. E Jesus vira para os seus discípulos e diz a eles, né, que em toda a sua andança por Israel, jamais tinha visto tal demonstração de fé. Então, toda fé real, fé que parte de algo que realmente compreende, não aquela fé de quem acredita, e nem sempre aquela fé de quem confia, mas como Kardec nos ensina, aquela fé de que eu posso dizer assim, do fundo do coração, eu sei, eu sei. Ela realmente chama a atenção de Deus. E esse centurião mostrou para Jesus essa fé de que eu sei, se eu comando esse grupinho aqui, você que tem toda esta legião de anjos, você, nesse sentido com o V maiúsculo, né? O Senhor, né? Que tem toda essa legião de anjos, basta ali uma palavra, basta uma palavra. Então, realmente, essa fé que chama a atenção, essa fé de alguém que já não tem mais dúvidas, ele sabe, eu sei. André, ao terminar com perceptível emotividade, Gubbio aplicou passes magnéticos. Eu deixei esse passes magnéticos em azul, exatamente porque eu, como comentei no início hoje, quando a gente começou o nosso trabalho, né? No próximo capítulo, no capítulo 13, nós vamos ter novamente Gubbio aplicando passes. Então, a gente vai ter um estudo um pouco mais aprofundado do que são esses passes magnéticos que são aplicados aqui por espíritos, por espíritos sobre encarnados, e como isso funciona. E temos também os passes que são aplicados encarnados sobre encarnados, né? Então, como é esse processo? Que tipo de passes são esses? O que está sendo doado? Como isso interage com a nossa psicosfera, com o nosso perispírito? Isso vai ser um estudo que nós vamos fazer no próximo capítulo, né? Então, aplicando esses passes magnéticos em cada um dos três infelizes, ou seja, naquele que está encarnado, que é Jorge, e na Iracema e na outra, como é que era o nome dela mesmo, gente? Eu até anotei aqui, porque nomes são complicados, né? A esposa era Irene, né? E a mãe era Iracema, né? Então, nós tínhamos ali o filho, que é o Jorge, né? O encarnado, e as duas ali, a Iracema e a Irene, que são os dois desencarnados e que estão ali ligados a ele por um processo obsessivo de subjugação, como uma simbiose energética, que também, na linguagem de André Luiz, que nós podemos, quem quiser, já falei que quiser se aprofundar um pouco mais, que é o vampirismo espiritual, pode dar uma lidinha em Missionários da Luz, e ali vai encontrar bastante material a respeito disso, né? Em cada um dos três infelizes. E, em seguida, falou a rapaz encarnado, ao Jorge, né? Jorge, levanta-te, estás livres para o necessário reajustamento. Necessário reajustamento. Está livre, mas é necessário o reajustamento. É a reoportunização. O interpelado arregalou os órgãos visuais, os olhos, né? Parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto rapidamente. Em um pulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle de raciocínio. Essa ordem, esse processo de despertamento, eu na semana passada até comentei com vocês, que foi o último slide que a gente mexeu, que foi esse despertamento que ali Pedro, né, na escadaria Pedro e Tiago, ali na escadaria de Formosa,
ali erguem um paralítico, né? Quando Pedro diz, nem ouro nem prata eu tenho, mas aquilo que eu trago no interior do meu coração, eu te ofereço. E por isso, em nome de Jesus Nazareno, digo-te, levanta-te e anda. E conta nos Atos dos Apóstolos, que esse paralítico levantou, andou e glorificou a Deus. Ou seja, a fé de quem realmente já tinha uma confiança plena em si, porque sabia desse potencial, conhecia e sabia desse potencial e a aplicação. Um comentário que eu fiz a semana passada e foi o último slide, né? Esses comentários são sempre os meus, né? Por isso que eu coloco em verde o título do comentário, porque isso não faz parte do livro. É algo que, lendo, eu consegui ali juntar e achei interessante compartilhar com vocês. Estando Deus em toda parte, ligado diretamente ao nosso pensamento, a prece nunca se perde e sempre chega ao seu destino. A prece deve refletir um sentimento sincero, vindo de dentro, do fundo do coração, como nós aprendemos com a fé sincera que ali Gúbio proferiu. Não é necessário proferir palavras convencionais, como ensinou Jesus, aí direto do nosso Evangelho, o Evangelho do Cristo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e fecha na porta, ora teu Pai em segredo, e teu Pai em segredo, que vê no segredo, te recompensará. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, também estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec tira um pouco dessas linguagens figuradas que você encontra, né, nessa passagem, né, no quarto interno, né. Então, Kardec coloca assim, orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pensar em Deus, quarto interno, eu e Deus. Fechar a porta, aproximar-se de Deus. Não interessa mais nada do dia a dia. Agora é eu e Deus. E orar é o teu Pai em segredo, e teu Pai que vem em segredo te recompensará. Estabeleça um diálogo, estabeleça uma conversa com Deus. Então, orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, colocar-se em comunicação com Deus. Praticando a prece, estaremos sempre em contato com o Criador e receberemos a influência dos benfeitores espirituais que estão ao seu serviço. A interferência do benfeitor quebrara os elos que prendiam as parentelas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Ou seja, o processo ali de subjugação estava momentaneamente desfeito por esses passes magnéticos e por todo esse trabalho ali arregimentado pelo nosso irmão Gúbio. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas, meu filho, meu filho. O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo, onde se aquietou com inesperada serenidade. Vejam na imagem, ao fundo, você vai ver ele ali deitado, agora já com um semblante, na imagem do projeto Imagem, você já vê um semblante mais tranquilo, um semblante de quem agora já não se encontra sobre uma perturbação espiritual tão forte, de uma subjugação e de um processo de vampirização de energias. Se encontra já com uma aparência bastante singela. A ideia dessa imagem, desse desenho feito pelo projeto Imagem, ela nos dá uma ideia muito clara da cela onde eles se encontravam, ali no manicômio, né? Gúbio representado a esse que, com a destra na mão de uma das atendidas, né, ali aplicando passes, né, as duas ali sendo atendidas, e ao fundo vocês notam ali uma imagem, né, que representa Gúbio, estarrecido, de olhos estarrecidos, perante tudo aquilo que ele presenciava. A ideia da luminância e do azul, descrita por André Luiz, aparecem bastante nítidas nessa imagem, né, e Gúbio com essa esplendor de luz, né, e se vocês olharem bem no centro da cabeça dele, uma ligação mental, em que André Luiz não foi capaz de descrever, mas que ele diz que como se houvesse uma ligação direta entre ele e a divindade, um facho de pensamento contínuo entre ele e a divindade. Quer dizer, é uma imagem de ilustração que, assim, trabalha e traz, assim, num visual,
tudo aquilo que a gente pôde assim observar e que foi descrito por André Luiz. As imagens do Projeto Imagem, elas têm sempre esse âmbito, né, de trazerem ali na imagem um conteúdo bastante que absorve bastante todos os ensinos, para que nos ajude, vendo essa imagem, a guardar, mentalizar todo esse processo. Isso é bem importante, e é por isso que eu gosto de fazer os slides, e sempre colocar uma imagem. Para cada slide eu crio ou procuro ou encontro uma imagem para dar uma associação, para que o trabalho não fique apenas só na conversa, mas também traga algo visual, que possa enriquecer, que possa ali gravar nessa imagem. Você gravando essa imagem, você já consegue lembrar de tudo que você já leu, de tudo que a gente comentou, fica bem mais fácil. O processo de fixação fica muito mais denso, né? Muito mais forte, né? Desculpa a palavra, mais forte, né? E a gente consegue absorver muito mais. Comentário novamente meu, né? Somente pelo esclarecimento se consegue corrigir o rumo daquele que persiste no mal. Não adianta querer impor ideias, né? Mostrando-lhe que a prática do mal apenas irá adiar o encontro da felicidade, que é a destinação de todas as criaturas. Pergunta 645 do Livro dos Espíritos, né? O que se entende por lei natural é a lei de Deus, única e necessária para a felicidade do homem, né? Gubbio exemplificou com a aplicação de passes magnéticos no filho de Saldanha, impregnados de amor, fazendo despertar do angustioso pesadelo em que se encontrava envolvido, reequilibrando-se. Vendo seu filho livre daquele estado de sofrimento em que se encontrara, Saldanha deixou quebrar a insensibilidade. Lembram? Ele era uma pessoa dura, austera, insensível, de um coração duro, né? Que vinha se conduzindo. Inicia-se o processo mais importante em todo ele, que é o processo da gratidão. A gratidão realmente é o objetivo desse processo, porque a gratidão é contagiante. Uma vez estabelecida a gratidão, ela sempre passa, ela sempre é transmitida, porque aquele que fica grato, ele sente o prazer desse sentimento, é um sentimento extremamente nobre, e ele procura, então, realizar aos outros aquilo que lhe trouxe gratidão, porque isso multiplica a gratidão que ele já tem. É algo que sempre vai se reverberando. Reverberar é multiplicando, né? Ele vai se multiplicando e crescendo. É muito bonito o processo da gratidão e é esse o trabalho que o Gubbio está desenvolvendo junto com o Saldanha. Em seguida, Gubbio afagou a cabeça de Iracema, né? Que é a sua esposa, né? E a infortunada mãe de Jorge voltou a se gemendo. Onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou-o por apelido carinhoso de família e brandou desvairada de emoção. Socorre-me, onde está nosso filho, nosso filho? Passou logo após para a fraseologia particular de que reencontrava um ser amado depois de ausência longa, né? Um reencontro ali da mulher e ele, né? Saldanha, tocado nas fibras mais íntimas do ser, né? A gratidão, isso toca nas fibras mais íntimas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gubbio. Uma criança, né? Uma criança que, perdida frente a tamanha gratidão, a tamanha exemplificação de amor, instintivamente, rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas, como uma criança. Em que mau sonho me demorei, a mulher dele falando para ele, indagava a irmã, chorando convulsivamente. Que cela imunda é esta? Será verdade que já atravessamos o túmulo? E, em crise de desespero, acrescentava, temo o demônio, temo o demônio. Ó Deus meu, salva-me, salva-me. Infelizmente, 1949, ainda um desenvolvimento ali do cristianismo, muito ainda arraigado, infelizmente, num cultivo de um Deus que pune, num Deus que julga, né? E esse Deus que pune, esse Deus que julga, às vezes coloca, né,
no coração das pessoas esse temor, né? Esse temor de um Deus que julga, de um Deus que pune, da existência de um ser que seria contrário a Deus, que seria contrário a tudo, e que se representaria esse demônio, né? E é uma representação simbólica, como nós sabemos, a doutrina espírita nos esclarece muito a respeito disso, né? E, infelizmente, ali, lógico, pelo profundo desconhecimento do cristianismo redivivo, essa vivência desse temor, né? De um temor ali exacerbado. Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras e indicou-lhe o filho que descansava bem ao nosso lado, recompondo-se gradualmente. Lembra que ele está ali ao lado, se recompondo desse processo de subjugação e vampirismo. Iracema passou a inteirar-se pela nora e apelou aflita: Irene, Irene. Interveio Gúbio com o poder de despertamento que lhe era particular, novamente, os passes magnéticos, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais de Irene, que continuava abatida. Lembre, Irene é uma suicida. Realmente é um processo de despertamento mais dificultoso, pois o seu perispírito, o perispírito de Irene, traz os traços referentes àquele processo que levou ao seu desencarne, ao prematuro desencarne. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldades em articular a voz, algo comum, né, em decorrência do tipo de desencarne pela qual ela tinha passado. Sufocava-se ruidosamente presa de angústia infinita. Embora despertada, a suicida não mostrava a relativa consciência de si mesma, também natural desse processo. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrando nas próprias faculdades e exclamou retumbante: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Não consegue ainda se ver como um espírito. Perdoa-me o gesto impensado. Curar-me-ei para vingar-te. Olha que coisa, né? Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Percebem que há um problema de personalidade, há um problema ainda ali moral da personalidade, e que a pessoa não vai mudar de um dia para o outro. Ela precisa de um tempo para se readaptar, ela precisa de um tempo para compreender a nova situação, para entender todos os trames que levaram àquele processo, e ela estava ali sendo apenas nesse momento desperta. Ela nem consciência do fato ainda tinha. Foi ainda Gúbio quem se aproximou de Irene, elucidando. Aquieta-te, minha filha. Sossegar-me eu? Protestou a infortunada. Não posso, quero voltar a casa. Esta grade me asfixia, cavalheiro. Por quem você é, reconduza-me ao lar. Todos, normalmente, têm esse tipo de expressão. Ali, não se vendo ainda como um espírito, né? Ainda pouco presente ao momento que a aguarda. Que é o momento que vai aguardar a todos aqueles que recorrem dessa saída, que é o suicídio, que é a desilusão. A desilusão de se ver vivo. Isso nenhum dos suicidas é capaz de não... Nenhum processo de suicídio, a esse processo, ele não existe. A todos acontecem. Sugiro, inclusive, até sugeri já em algumas vezes, a leitura do livro de Allan Kardec, né, que é o Céu e o Inferno. Nós temos ali 26 evocações que Kardec faz, e sendo delas 3 com suicidas. E em todas elas sempre aparece muito claro esse processo que a todos aflige, que é a desilusão de se ver vivo e de ter o seu problema agravado. Isso a todos acontece. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará, por certo, dementado? Não me escuta, não me atende. Lógico, não escuta, não atende. Ela está desencarnada, ela ainda não conseguiu perceber que ele está ali ao leito, ao seu lado,
ali dormindo, se recuperando, mas ele está encarnado. Por isso que ela coloca, estará por certo dementado? Não me escuta, não me atende, percebe? Ela está tentando falar com ele, é possível. Por minha vez, sinto a garganta comida de veneno mortal. Ela havia tomado veneno. Quero minha filha, quero minha filha e um médico. Agora ela lembra da filha dela, né? Mas naquele momento ali em que ela estava com o copo de veneno, ela nem lembrou que ela ia deixar desamparada a filha dela ficou desamparada, né? Esse desamparo, né, também vai se lhe ser uma angústia, porque aí, nessa desilusão, se vendo viva e vendo a filha ali desamparada, por isso que a gente sempre fala que para o suicida não tem como escapar da desilusão e não tem como escapar das suas aflições se tornarem mais angustiantes, porque antes ela até tinha alguma maneira de ali trabalhar com a filha, de ajudar a filha no que ela podia, mas agora nem mais isso ela tem condições. Então, além da desilusão, essa angústia de que vê que o sofrimento se agravou, e ele se agrava mesmo, né? Então, isso não tem como fugir. Todos os suicidas passam por esse processo. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça. Filha, as portas da tua casa no mundo cerraram-se para a tua alma, com os olhos do corpo que perdeste. De uma maneira assim bastante suave, né? Dizendo para ela, olha, você desencarnou. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. Olha, abandonada, acolhida em outro lar. Terrível isso, né? É indispensável, pois, que te refaças, de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. Ou seja, se você realmente quer fazer alguma coisa, você precisa se refazer. Você precisa se recompor para que você possa ter condições de ajudar. Possível é, mas tem que se recompor. A desditosa criatura arrojou-se de joelhos, soluçando. Então morri. A morte é uma tragédia pior que a vida? Clamou desesperado. A desilusão, não? Gúbio. A morte é simples mudança de veste. Elucidou Gúbio sereno. Somos o que somos. Vou até ler mais uma vez. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno, criados por nós mesmos. Aquilo que nós pensamos, nós criamos. Lembrem que toda aquela perturbação espiritual que Kardec trabalha em toda a obra kardeciana, nos 5 livros, e que André Luiz muda essa palavra de perturbação espiritual para umbral, todo esse processo de perturbação espiritual, ele ocorre mais ou menos demoradamente, em decorrência do paraíso ou do inferno que criamos para nós mesmos. André Luiz mesmo ficou por 8 anos em perturbação espiritual, segundo a linguagem kardeciana, e segundo a linguagem de André Luiz, ele ficou por 8 anos no umbral, um local que é entre aspas, assim, de forma alegórica, um inferno criado pela sua própria consciência, em que ali ele se encontrava com todos aqueles que se afinizavam ao padrão vibratório que ele se encontrava. Então, todos aqueles que são afins e que têm mais ou menos os mesmos gostos, mais ou menos as mesmas vícios e deficiências, se encontram, se reúnem e ali criam aquele ambiente que é uma criação mental em decorrência daquilo que eles mesmos construíram durante sua vida enquanto aqui encarnados. Por que atirastes fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Por que se matou, né? Traduzindo numa linguagem assim, por que você foi se matar destruindo o vaso sagrado que foi lhe confiado por Deus para que você pudesse sublimar, para que você pudesse crescer, para que você pudesse ser feliz, para que você pudesse reparar os erros do passado? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais do que tu mesmo? Por que não auscultaste
o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? Se achava tão assim abatida? Já tinha olhado aqueles que estavam muito pior do que você? É isso que ele está querendo dizer. A revolta consumiu-me, ela reclamando, né? Querendo se justificar. A gente é fantástico em querer dar justificativa. Todas as vezes que a gente se sente apertado, a gente quer sempre justificar. E o que a gente deve pensar é que a gente não deve se justificar. A gente deve mudar, fazer diferente. A oportunidade apareceu, eu não vou me justificar, eu vou fazer diferente. Vocês já imaginaram se, por exemplo, Saulo, na entrada de Damasco, quando ele cai do cavalo e que ele pergunta, que ele fica cego, né? E que ele vê aquela luz e pergunta, quem és tu? E ele fala, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Quando cai a ficha para Saulo, você já imaginou se ele quisesse se justificar? Ele ia virar para Jesus e falar, poxa vida, eu não sabia, relega aí, cara. Putz, eu não tinha a menor noção, sabe? Mas ele não fez isso, não. Ele na hora virou e falou, o que queres tu que eu faça? Ou seja, já sei que até agora fiz tudo errado. Então, daqui para frente, agora eu quero fazer certo. A gente é especialista em querer realmente dar desculpas. E a ideia é sempre evitar as desculpas, mas sim o que eu posso fazer de diferente. Já que eu errei, o que eu posso fazer de diferente? Essa é o que a gente deveria incutir na nossa cabeça, que quando, numa situação como essa, ou numa situação semelhante, não ficar querendo se justificar. A justificativa não vai mudar o passado. O passado é imutável. Não dá para mudar o passado. Agora eu posso mudar o futuro, porque o futuro é construído no presente. Então, o que queres tu que eu faça? O que eu posso fazer daqui para frente? Por isso que Jesus falava e falou, quem põe a mão na charrua e olha para trás, não é digno de me servir. O que ele quis dizer com isso? Quem põe a mão no arado tem que ver o que precisa ser feito. Aquilo que já foi feito não dá para mudar. Não tem como voltar no passado. Mas eu posso, a partir deste ponto, fazer diferente e ter um futuro diferente. Então, sempre olhar com vistas no futuro e não ficar se consumindo com o passado, que não tem como a gente voltar para trás. É impossível voltar para trás. A revolta consumiu-me. Justificativas. Sim, o momento de rebeldia põe um destino em perigo, como o diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que me não socorreu a tempo? Olha que pergunta. Onde estava Deus que não me socorreu a tempo? A resposta tinha que ser realmente à altura da pergunta. A pergunta é inoportuna, totalmente, né? Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? Você lembrou dele? Você lembrou de orar? Você lembrou de pedir? Você lembrou de elevar o pensamento? De solicitar ajuda? Pô, puxa vida, gente, vamos lembrar. A gente não está sozinho aqui. Temos um anjo da guarda que nos acompanha por tempo integral. Por tempo integral. A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Nunca se ausenta. De tamanha essa bondade que ao lado de cada um de nós é colocado um anjo da guarda. Percebe? Não percas, porém, a esperança. De maneira nenhuma, né? Não percas, porém, a esperança. Sempre é possível recomeçar. Sempre temos a oportunidade de recomeçar. E dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. Jesus mesmo disse, né? Que ele já havia vivido tudo aquilo, né? E que ele havia vencido o mundo, né? Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tudo que vocês vão viver, eu já vivi e venci. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E encorajando-a paternalmente, acentuou, vencerás, Irene, vencerás. Eu venci o mundo. Lembremos de Jesus. André, a desditosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado.
uma frase de Santo Agostinho muito propícia para esse momento, né? Aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito, cansada, né? Nosso orientador sugeriu a Saldanha que não seria lícito abandoná-las naquele clima de desintegração das melhores energias morais, e explicou-lhe que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista, não distante. Todas as vezes que temos um atendimento numa casa espírita em que um médium ali, pela psicofonia, traz um espírito e que ele ali é acordado, que ele é ali liberto, que ele ali encontra e se reajusta, no final ele é sempre socorrido, ele é sempre levado para uma dessas organizações socorristas para que ele possa se restabelecer, para que ele possa se reintegrar, para que ele possa ter novas forças para recomeçar, reoportunizar. Então, ele, nesse momento, estava explicando para a Saldanha, olha, a gente não pode abandonar esse trabalho. Esse trabalho agora deve continuar. Só que, para isso, nós vamos levá-la a uma organização socorrista que é especializada nesse tipo de trabalho. Perfeitamente, concordou o obsessor de Margarida, Saldanha. Conheço os celerados que aqui se reúnem, e agora que Iracema e Irene tomaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Lógico, ele conhece aquela estrutura onde eles se encontravam, né? Sua mão estendida faz o outro entender que há esperança para a dor. E profundamente grato. Lembram que eu trabalhei com essa gratidão desde aquele início, né? E profundamente grato. A gratidão, ela se multiplica, ela se reverbera. Agúbio aceitou o alvítere, agradecendo emocionado. Depois de alguns minutos, ausentávamos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes. Lembro que agora nós já conseguimos, sabemos quem se trata esse Gúbio. Ele não é um espírito qualquer, ele é um espírito que tem um cabedal de conhecimento que aqui nos deixa claro, evidente o seu porte moral e instrutor, e principalmente de um trabalhador que trabalha tanto na área do abismo, como na área em que eles se encontram, que encontra ali Gregório, que é o umbral mais denso, que é a área de trevas. Nessas duas áreas, ele trabalha ali com maestria há muitos anos, mas porque ele tem todo esse cabedal de conhecimento e esse crescimento moral que permitem esse tipo de trabalho. Ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento. Reconhecimento desperto pela gratidão, a extravasar-lhe a alma. Esse que está entre isso aí não é Corchetes, é Chaves, né? Nem Chaves, Corchetes esqueci o nome. Desperto pela gratidão não está no livro, tá, gente? A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Sem a gratidão não tem jeito, né? André, o obsessor de Margarida ressurgia visceralmente transfigurado, efeito da gratidão. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operara. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes, e eu estava encantado, André Luiz. Sabe o que é gratidão? Gratidão vai além do muito obrigado. Ultrapassa gentilezas e é superior a qualquer interesse. Gratidão é virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que ele tem e o que ele faz sem exigir nada em troca. Quem sabe agradecer está apto a crescer. Ao retornarmos, cabisbaixo, humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Armas justas. Colocação de alguém que ainda
está caminhando, né? Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte, grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante. Saldanha não voltou à palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio. No amor e na fé, encontraremos forças necessárias para a nossa missão. Nossa saudosa irmã Dulce. Comentário final, meu. A pergunta feita por Saldanha para Rubio é a mesma pergunta feita por Saulo a Abigail, sua amada, após a morte de Estevão, Gesiel. Lembram do livro Paulo e Estevão, né? Quando Saulo ali acusa Estevão de Gesiel, de heresia, e ele ali é lapidado. E logo ao término da lapidação, entra a irmã de Gesiel, a irmã de Estevão, né? Que é Abigail. E ali eles travam um diálogo, né? Em que Estevão fala a Abigail, não condenes Paulo, né? Porque Paulo é um perseguidor que persegue porque só conhece as leis de Moisés. Mas no momento em que ele conhecer Jesus, ele vai mudar. E realmente Saulo conhece Jesus na entrada de Damasco. Então, era uma questão apenas de mudança de visão, né? E Abigail responde a Saulo, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Após ouvir isso de Gesiel. E aí o que é ama? Ama, amar a todos. Ter empatia para sentir a angústia de todos. Isto é ama, no sentido que Abigail ali coloca para Saulo. Trabalha. Nunca desista, nunca desista. Como nos diz Emmanuel, se queres vencer na vida, trabalha e deixa Deus decidir. Não trabalhes pensando somente nos resultados, trabalhe o mais que puderes, o mais amorosamente que puderes, o mais silenciosamente que puderes, e deixa o resto para Deus, que te deu a chance de viver e de servir. Trabalha. Espera. Espera nos momentos das aflições. Espera não no sentido de entregar-se. Não, não é isso que eu quero dizer. Espera no sentido de resignar-se. Fique resignado. Sugestão? Leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No sentido, segundo maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No sentido de que tudo está certo. Pode não estar bem, mas tudo está certo, porque está nas ordenanças da lei de Deus. E lembremos, a lei de Deus foi feita para a felicidade do homem. Espera, pois tudo ao seu tempo, como está no Eclesiastes, capítulo 3. Todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chegará a sua hora. Perdoa. Trabalhemos, talhemos, preparemos. Eu usei essa palavra, depois falei, nossa, na hora vou ler errado, então vou ter que colocar em azul para mim não me perder, né? Para mim não fazer. Talhemos, ou seja, nos preparemos o nosso coração, tirando essas pedras que o endurecem. Lembramos o que Jesus foi dizer às pessoas quando lhe perguntaram sobre a carta de divórcio. E aí pergunta, por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Perguntaram a Jesus, né? E Jesus responde, por causa da pureza dos vossos corações. Te digo, perdoa, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, como ele respondeu a Pedro, quando perguntou quantas vezes devo perdoar o irmão que peca comigo. Te digo, não perdoa só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoa indefinidamente. Esse é a resposta, vamos dizer assim, que eu mentalizei para aquela pergunta de Google, né? Quais são as armas nossas, né? Eu lembrei exatamente do livro Há 2000 anos, quando ali, o nosso irmão ali, Saulo, se encontrava cabisbaixo, né? Afinal de contas, tinha acabado de matar o irmão da sua amada, né? E ela vira para ele e fala, ama, trabalha, espera e perdoa.
Falei, nossa, ela cai perfeitamente. São as armas que você vai precisar daqui para frente para poder vencer todos esses obstáculos e todos esses desatinos, né, pelos quais você chegou até aqui. Então, por isso que eu lembrei, quis trazer para que a gente pudesse ali fechar esse entendimento, porque a ideia das armas ali, ela ficou um pouco subliminada, né? E eu falei, bom, eu posso trazer algo mais para mostrar quais são realmente essas armas que a gente precisa nesse trabalho. Com isso, eu encerro os slides de hoje, são 9h01. Eu acredito que dá tempo de eu abrir pelo menos os slides do próximo capítulo, porque assim a gente abre o próximo capítulo e a gente abre depois para o nosso diálogo e para exatamente naquele ponto em que eu propus para vocês, que é o ponto que nós vamos estudar, o que eu acho importante nesse capítulo, no capítulo 13, convocação familiar, que é a continuação do 12, lógico, agora no processo ali de orientação não vai se restringir só a esse grupo. Há muitas ligações, então agora a gente vai ter que ir desfazendo todas as ligações, né? Vamos ter que quebrar todas essas ligações para poder fazer o processo de libertação de todo esse grupo, né? Então a convocação familiar é a continuidade, né? André, alcançando a grande residência do juiz, né, em que Margarida descansava, Gúbio, assistindo agora pelo enorme respeito de Saldanha, dirigiu-lhe a palavra, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz, o pai da Margarida, e analisar a situação da filhinha de Jorge, ali refugiada. Percebam que a filha, né, daquela que se suicidou, está sobre a guarda do juiz. Percebe que as famílias elas vão se fechando, se linkando, de maneira que um possa ajudar, que possa se desfazer dos laços que você tem e que foram construídos com um e com o outro, né? As coisas, elas são todas muito bem planejadas, né? A fim de que você possa ali se reequilibrar e possa ter a oportunidade de refazer os caminhos errados do passado. Gúbio, é possível, informou nosso instrutor, promovermos benéfica reunião, convocando alguns encarnados a possível ajuste. Lógico, possível ajuste através do sono, através desse processo em que ali eles vão se encontrar parcialmente libertos, né, para esse reajuste, para esse ajustamento. Saldanha concordou através de monossílabos, né? Coitado, estava em aprendizado, né? Ao modo de aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. Ele reconhece agora em Gúbio alguém que é ali de grande estima, né? Tem por ele uma gratidão enorme, né? André, entramos respeitosos, lógico, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude de grande número de entidades sofredoras que lhe batiam às portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça. Percebe? Que situação, né? Casa bastante complicada, né? Muito complicada. André, dispunhamos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, do juiz, quando um rapaz encarnado nos surge à frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e notificou. Esse é Alencar, irmão de Margarida e perseguidor de minha neta. Percebe como as famílias estão todas interligadas? Temos ali o irmão da Margarida, que é o qual Saldanha está perseguindo, por ordem lá de Gregório, está tudo interligado, né? E é o perseguidor da neta, né? Da neta dele, do próprio Saldanha. Então, todos ligadinhos, né? Vejamo-lo, exclamou o interpelado, alterando-nos a direção. Olha, em vez de a gente ia trabalhar com o juiz, mas vamos primeiro dar uma olhadinha o que esse nosso irmão Alencar está tentando aprontar na calada da noite. Seguimos o jovem que nem de longe conseguia registrar-nos a presença, lógico, né? Padrão espiritual mais elevado dele, né? E observamos que, após descer alguns degraus, se postava à entrada de compartimento modesto, tentando forçá-la. Saldanha, falando a Gúbio,
Todas as noites procura abusar da nossa filha. Não tem o mínimo respeito de si mesmo. Reparando a resistência de Lia, estende os processos de perseguição com ameaças diversas. Aqui é obsessão de encarnado para encarnado, né? Direta, né? E acredito que, se ainda não atingiu os fins indignos, é porque permaneço a postos, né? Ou seja, ali tínhamos uma obsessão de encarnado para encarnado e tínhamos um desencarnado obsediando esse encarnado que tinha intenções ali pouco dignas, né? Então, um processo totalmente complicado de obsessões diversas, né? E que Google vai ter que dar um jeito em cima de tudo isso daí. Há um trabalho a ser realizado. André, notamos admirados o tom da humildade que transparecia das palavras do vigoroso Verdugo, Saldanha. Ou seja, agora ele conversava de maneira humilde, já não era mais aquela pessoa agressiva que se impunha, né, que se colocava como austero, dono da verdade, né? Ressurgia visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento de súbita transformação que nele se operava. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Gúbio, efetivamente, Saldanha, esse rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa de colaboração enérgica que o auxilie a buscar uma higiene mental. Ou seja, ele estava realmente ali também num processo obsessivo, que não ia ser, nesse momento, algo pontual, mas que ele cultivava pelo seu próprio modo de viver, pela sua própria forma de agir. Ele tinha ali, então, um processo mental que precisava ser repensado, que precisava de um auxílio. Gúbio, em minúsculo, ministrou-lhe passes magnéticos nos órgãos visuais. Passados alguns minutos, Alencar retirou-se, algo cambaleante, em direção ao seu aposento. E aí, Gúbio esclarece. E por isso que a gente vai abrir, na semana que vem, um estudo sobre passes e como funciona esses passes. Porque aqui já é um passe magnético diferente, que é um desencarnado que está aplicando um passe sobre um encarnado. E nós vamos notar que há ali uma repercussão direta. Interessante isso, né? Por alguns dias, disse-nos Gúbio, ele se ressentirá de enfermidade inofensiva, que o ajudará a meditar nos deveres do homem de bem. Percebem que foi um passe que vai ali, de certa maneira, trazer um reequilíbrio emocional, reequilíbrio de forma que ele tem ali inspiração e intuição daquilo que ele já possui, e inspiração daqueles que ali vão estar lhe inspirando, seu próprio anjo guardião e outros que vão estar trabalhando nesse processo. Ninguém trabalha sozinho, tá, gente? Ninguém faz nada sozinho. Não imaginem que está tudo sozinho, não. Há ali um trabalho e alguns que estão todos ali trabalhando nesse sentido. Então, nesse momento de reflexão, ele vai conseguir ali meditar nesses deveres do homem de bem. E na semana que vem a gente vai entrar na primeira pergunta, né? O que é o passe? E lógico, tem mais 5 perguntas além dessa, onde a gente vai poder ali fazer um passeio. E eu vou fazer um passeio em todas as obras de André Luiz, porque em todas elas a gente encontra o recurso do passe ali sendo apresentado. E a primeira delas que eu vou trabalhar é nos domínios da mediunidade, mas eu vou trabalhar com todas. E vou trazer de todas elas um pedacinho, onde a André Luiz aí vai nos trazer conceitos, aplicações, vai nos mostrar como é que funciona todo esse processo. Isso semana que vem. Cena dos próximos capítulos. Vamos aprender um pouco sobre o passe. É muito importante isso, porque é um dos trabalhos, eu diria, em muitas casas, o principal trabalho de uma casa espírita, né, que é o passe, né? E ele é utilizado em muitos recursos. Tem diversos tipos de passe. A gente vai conversar a respeito de alguns, vai ter uma ideia mais aprofundada de como esse processo funciona e vai poder esmiuçar um pouco mais em perguntas. A semana que vem a gente abre no final um espaço maior, a gente conversar um pouco sobre o passe, que eu acho que é muito interessante e tenho certeza que muitos de vocês vão, mesmo depois dos slides, ter sempre algumas perguntas, algumas dúvidas, e a gente vai, na medida do possível, procurar esclarecer e entender esse trabalho, que é um trabalho que também o próprio Mestre Jesus nos ensina, né?
quando ele faz a imposição das mãos, né? A imposição das mãos nada mais é do que o passe, né? Que antigamente era aquele passe como se fosse um ritual, né? Que a gente encontrava e aprendia, principalmente aqueles que fizeram os primeiros cursos de passe há 8, 10 anos atrás, que tinha passe para isso era tal movimento, passe para aquilo era tal movimento, passe para aquela outra coisa era feita de uma outra forma. E hoje, já com uma compreensão melhor desse mecanismo, dessa doação fluídica, né, desse processo que é o passe, nós já fazemos da maneira como Jesus praticava, que era apenas a imposição das mãos, com o sentimento e o pensamento voltados para a atividade que você ali pretende realizar. Sentimento e pensamento e imposição das mãos. Vai ser algo muito interessante para a gente conversar semana que vem. Com isso, gente, eu encerro por aqui, vou parar por aqui o nosso estudo de hoje e vou abrir para vocês, para que a gente possa agora conversar um pouquinho sobre o término do capítulo 12 e mesmo para quem tiver alguma pergunta, que por favor não envolva ainda o critério do passe, deixemos isso para a semana que vem, mas tendo alguma coisa a gente pode abrir e conversar um pouco a respeito. Edu, esse rapaz Alencar, ele estava sendo obsidiado, vamos dizer assim, até pelo próprio ambiente da casa, que Sim. favorecia ele a sintonia. Sim, exatamente num processo como ele descreve, quando o André Luiz chega na casa, ele descreve que a casa estava cercada por entidades de todo tipo de padrão vibratório. E lógico que, estando cercada de espíritos de todos os tipos de padrão vibratório, muitos ligados ao próprio juiz, como ele coloca ali, buscando justiça, mas outros, ele coloca outros ligados a outras atividades. Que atividades são essas, né? São os padrões de sentimento e pensamento daqueles que habitam aquele lado, né? Então, encontravam ali também, com certeza, outros espíritos que se sintonizavam com aquele tipo de atitude. Mas o que nos dá a entender, pelo que Gubbio ali coloca, o processo mais é de moralização da pessoa. Ele precisa se moralizar, porque ele não está ali sendo, por exemplo, num processo como nós vimos aqui, do nosso irmão ali, o Jorge, né? Que ele estava num processo de obsessão de subjugação. Nós não estamos vendo ali um rapaz subjugado, mas um rapaz que está pelos seus atos levianos ali, está agindo, né? Lógico que está ali do tipo, escutando aquelas vamos dizer assim, aquelas ideias, né? Vai em frente, toma atitude, faça isso, mas ele não está sendo subjugado. Ele não é subjugado. Ele tem ainda, como o Gubbio coloca, né? Ele tem ainda a possibilidade de refletir e nas condições do homem de bem e abandonar aquela atitude. Ele não precisa continuar se vinculando, porque se ele continuar se vinculando àquele tipo de espíritos, ele, em um momento ou outro, ele pode terminar numa subjugação. Ele está ali numa obsessão, como Kardec coloca, né, no livro dos Médios, no capítulo 23, né, ele está ainda num processo obsessivo de uma obsessão leve. Ele não está nem fascinado, que a fascinação é um processo já um pouco mais forte, né? Ele está numa obsessão leve. Ele está ouvindo, ele já não é uma pessoa de índole muito boa. E fica ouvindo aqueles que ali se sintonizam naquela atmosfera e está agindo. Então, o que Gubbio está proporcionando para ele é um momento de reflexão. Pensa um pouco no que você está fazendo. E escuta um pouco mais a voz da tua própria consciência e daqueles que vão te inspirar durante esse período. Por isso, esse passe que, como ele coloca ali, não é uma doença, não. Ele vai ter um momento ali... Sabe quando você não passa bem, que você procura seu canto e aí você começa a meditar? É esse tipo de coisa. E a gente, às vezes, escuta algumas pessoas falando assim, nossa, hoje eu não estava bem, fui para casa, aí fiquei num canto, fiquei meditando, sabe que mudou algumas coisas que eu estava pensando e eu mudei algumas coisas. É um momento de reflexão. Ofereceu para ele sim. Uma outra pergunta. Essa subjugação do Jorge,
com a mãe, com a esposa, eu fico imaginando assim, quer dizer, não dá nem para imaginar, né? A gente fala que fica imaginando, mas não dá nem para imaginar. Uma coisa tão assim, postrada que era, né? Essa ligação, esses laços, né? O quanto demoraria para isso se desatar? Porque ali tinha uma força, né? A gente está pegando esse exemplo, né? Existem sei lá quantos. Assim, seria o tempo para levar um deles chegar e mudar a linha de pensamento, que nem o Jorge não tinha nem como, talvez ele já estava tão assim opaco a parte do pensamento, né? Não estava uma coisa nada saudável para ele chegar, não, vou ler um texto, vou me edificar com alguma coisa. Não, primeiro que a condição dali não era propícia. A própria lugar era realmente, já conspirava negativamente. Então, ele praticamente estava nulo ali. Mas as duas, né, pelas características, uma suicida e a outra tão, né, doente, assim, no sentido, para soltar um negócio desse, eu não faço nem ideia o quanto que demoraria um negócio desse talvez se desvincular, né? Porque ali teve uma obra divina acontecendo, ali tinha um propósito que respingou em todos, e elas acabaram sendo beneficiadas pela situação, né? Sei lá, se pode dizer isso, acabou sendo beneficiado, né? Mas assim, o quanto que leva de tempo para uma situação dessa chegar num fim desse, né? Quer dizer, que é um próximo, não um fim, é uma chance de se regenerar vão passar o que tem que passar, vão colher o que tem que colher, né? Cada uma no que plantou, mas aquela situação em si foi desvinculada. Então, eu fico imaginando assim, devem existir muitos casos de ajuda para que essas situações sejam afastadas. Você não acha isso? Porque tem tanta situação de suicídio, tem tanta situação de ódio, de raiva, que até hoje a gente vive, né? De injustiças, de sentimentos tão ruins. Não é todo mundo que tem a noção do espiritismo, que estuda, que se apegue a alguma religião. Muitas vezes as pessoas estão, enfim, estão paralela a isso daí. Vão fazer o que é mais confortável, né? Então, eu fico imaginando assim, quantas missões dessas devem ter do plano superior para conseguir desatar esses nós, conseguir resolver esses problemas, porque deve ser uma coisa realmente muito difícil de ser solucionada por si só. É isso que eu queria dizer, sim. A única coisa que eu penso um pouco diferente de você é com relação ao caso, esses casos, todos esses casos, eles já estavam todos nos desígnios dos trabalhos que seriam feitos por Google. Nada sim. Aí é por acaso. Existem acasos. Sim. Tudo já estava previamente estudado e tudo já estava-se previamente preparado para ser realizado. Aguardava-se o momento oportuno, mas tudo estava adredemente preparado. Imaginemos que, junto com o Google, nós temos André Luiz e Eloy. E a pergunta que a gente deveria, e quase todo mundo faz, é: por que Eloy? Quem é esse cara? Por que ele está junto? Qual o objetivo dele estar junto? Ele tem um objetivo. Alguns capítulos mais para frente, nós vamos ver que Eloy está ligado a esse grupo. Ele nem sabe. Ele, Eloy, não sabe. Mas ele está ligado a esse grupo. E vai ter um momento propício para que ele possa também quebrar essas últimas algemas que o prendem e não o permitem ir além das estruturas em que ele se encontra do aprendizado. Ele se liga ao grupo de André Luiz e de Gubbio porque ele está se desenvolvendo no plano espiritual, porém ele não consegue. No começo do livro ele fala sobre Eloy, né? Que Eloy estava unido a eles, mas que Eloy
era alguém que estava já há muito tempo estudando, mas estava parado num determinado ponto e que ele precisava dar um passo. E para por aí. A gente só vai compreender que passo é esse mais para o final do livro, lá no capítulo 14. Quando chegar no capítulo 14, é que a gente vai compreender por que Eloy está no livro e vai perceber que ele também está ligado a esse grupo. Então, nada foi por um acaso, tudo já estava adredemente preparado, mas se aguardava um momento propício. Aguardava para que os acontecimentos pudessem ali proporcionar todo o arcabouço de energias e situações para que o atendimento pudesse ser o melhor possível, dentro do melhor. Eu costumo dizer, Rose, que todos aqueles espíritos que são encaminhados para uma sessão de desobsessão não caem ali de paraquedas. São previamente, tudo é previamente estruturado, pensando na capacidade, né, do esclarecedor, do doutrinador, em trabalhar com aquele espírito que vai ali se manifestar. Não adiantaria levar ali um espírito rebelde, em que não teria condições nenhuma de ser ali atendido, frente ao conhecimento e ao desenvolvimento moral e intelectual daquele que se propõe a ser o seu orientador, o seu doutrinador. Então, os espíritos que vão ser levados para essa reunião, eles estão adredemente preparados dentro da capacidade daquele grupo mediúnico de trabalhar com aquela situação. Não é um acaso. Não é um acaso. Então, se alguém se manifesta por um dos médiuns, tenha sempre certeza. É a fé de quem confia e a fé de quem sabe, né? Porque Jesus foi muito claro, não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Então, tenha você o esclarecedor, tenha você o médium, a plena certeza de que aquele que se manifesta e aquele que esclarece tem plena capacidade para administrar aquela situação. Pode não obter, naquele momento, um resultado melhor. Às vezes por própria deficiência do médium, ou deficiência do esclarecedor, de não encontrar as palavras, ou de não expressar o pensamento. O médium de não expressar precisamente o pensamento daquele que se manifesta, e o esclarecedor de não encontrar naquele momento a inspiração, a ligação com a espiritualidade superior, e ele ser ali inspirado, intuído para o uso correto das palavras precisas para aquele momento. Pode haver ali um problema de sintonia, tanto de um lado quanto de outro. Mas, a princípio, sim, é possível, o trabalho iria transcorrer na sua naturalidade. A gente não pode imaginar que em um esclarecimento de 5 ou 10 minutos, a gente vai dissuadir um problema, como o caso desse do Jorge, que estava ali ligado a décadas e às vezes até a encarnações que ali já ocorreram no passado e que ali se vinculavam num processo obsessivo. Não vai imaginar que você, em 5, 10 minutos, vai mudar uma pessoa que está ali há décadas, às vezes centenas de anos, presa num processo obsessivo. Você pode, sim, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda desses passes e todo esse trabalho que o Gubbio ali nos mostrou no lado espiritual, ter toda essa fortaleza de energias e com essa fortaleza ali desenvolver lá naquele coração duro aquela pontinha de esperança, aquela pontinha de lembrança de um ser amado, de uma necessidade de amor. E aí, a partir daquele momento, ele abrir o seu coração, quebrar aquela carcaça que fecha, né, o obsediado, né, e dar aquela entrada, você tem aquela primeira entrada. Mas, normalmente, esse é o primeiro passo. O restante, normalmente, como sempre termina, né, que ele vai ser levado pela espiritualidade, porque o processo continua. Porque não é uma obsessão que está fechada intrinsecamente nele. Há outros processos, há outros que estão ali ligados. E esses outros agora vão ser atendidos pela espiritualidade. O trabalho que Kardec fez quando ele desenvolveu o Livro dos Médiuns foi apresentar para nós essa possibilidade de nós trabalharmos com a mediunidade, ajudando o nosso próximo da maneira que nós mesmos gostaríamos que nos fosse ajudado. Mas nesse trabalho de esclarecimento, nesse trabalho mediúnico, nós mais aprendemos do que trabalhamos. O objetivo é aprendizado, é sempre aprendizado. Nós estamos aprendendo, nós estamos vendo a causa, o efeito, porque a pessoa desencarnou, então estamos ali observando o efeito,
e agora ali estamos tendo de primeira mão a oportunidade de ver esse efeito e de primeira mão poder trabalhar com esse resultado, orientando e tentando fazer o nosso melhor ali naquele momento. Então, é um processo, como você mesmo falou, que não acontece de uma hora para outra. Casos como esse, que é de subjugação, são dificílimos, tá? E normalmente, quando chega numa casa espírita, a pessoa não chega até lá. Ela não vai, a princípio. Então, o trabalho normalmente é feito todo mentalmente, é todo feito na reunião mediúnica, onde normalmente ali se faz um pensamento sobre o nome e o local onde a pessoa se encontra, e é feito à distância. Ou seja, a equipe espiritual vai até aquele local e começa a trazer gradativamente aqueles que obsediam e que subjugam aquele que está passando pelo processo da subjugação. Eles vão sendo atendidos gradativamente. Alguns são trazidos para a sessão mediúnica e outros são atendidos na própria, são esclarecidos na própria erraticidade. Eu diria para você que grande parte é esclarecido na erraticidade. Alguns que nós possamos ali na reunião aprender com eles são direcionados para a reunião, desde que aqueles que estejam na reunião tenham também capacidade intelectual e moral para trabalhar com aquela situação. Aprendizado dentro da capacidade daquela reunião. No momento em que essa subjugação se torna mais leve, já há a possibilidade daquele que está por esse processo, passando por esse processo, caminhar e vir até o centro espírita. E ali continuar o seu trabalho. Vocês que trabalham, você, por exemplo, que trabalha no CETREL, não sei se você conseguiu trabalhar, conhecer o Melo, trabalhou com o Melo, muitas vezes nós tínhamos trabalhos desse tipo, em que a família vinha, falava dessa pessoa, que essa pessoa estava passando por problemas e que já tinha ido em inúmeros médicos e que tinha transtornos diversos, né? E o Melo conseguia, detectava, né, pela sua mediunidade que ele tinha, ele era um médium com capacidades mediúnicas bastante afloradas, bastante desenvolvidas, ele conseguia ali perceber um processo obsessivo. Então, a princípio, ele trabalhava sempre dessa forma, colocando de quinta-feira, que é um trabalho que a gente desenvolvia no CETREL, que era um trabalho de desobsessão à distância, e às vezes desobsessão até presencial, muito raramente presencial, mas às vezes à distância, em que se colocava o nome daquela pessoa e começava-se ali o trabalho de esclarecimento dos obsessores. E quando, num momento mais propício, já a pessoa se sentindo melhor, ou seja, passando 15 dias, passando 21 dias, aqueles que vinham conversar com o Melo voltavam e diziam, não, ela já está se sentindo melhor, ela já está conseguindo se sentir mais dona de si mesma, aí era convidado para que ela viesse, para fazer um trabalho mais efetivo sobre ela. Mas esse processo de subjugação, ele é um trabalho lento e exige reforma íntima daquele que passa pelo processo, vamos dizer assim, de, entre aspas, limpeza. Eu vou usar a limpeza por uma falta de outro modo da palavra, tá? Mas a pessoa que passou por esse processo, ela precisa radicalmente mudar de hábitos. Porque se ela não mudar de hábitos e ela continuar da mesma forma, é aquilo que Jesus disse quando ele comentou sobre esse processo obsessivo, quando ele falou que é a casa varrida e adornada, que o espírito que sai, ele se vê num lugar árido, num lugar sem o que vê. E ele olha para trás e vê a antiga casa varrida e adornada, ou seja, só com belezas exteriores, mas não mudou o seu interior. E aí ele vai, cata 7 piores do que ele e volta, e o estado daquela pessoa é pior do que era antes. Por isso que Jesus falava quando curava alguém, vá e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. O mesmo processo, Você acabou de se livrar, mude radicalmente o teu pensamento, mude radicalmente os seus atos, mude radicalmente os seus hábitos, porque senão, continuando da mesma forma, aquilo que veio vai vir muito pior. Pois lembra, sempre que ele falava, vá e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. E se você continua... a gente não pode esquecer que a espiritualidade está constantemente trabalhando, né? Sim. Constantemente ajudando, trabalhando em todos os sentidos, né?
Com certeza. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Essa passagem é muito interessante, né? Porque ela trabalha principalmente com esclarecimento, né? Esse esclarecimento, gente, ele, para quem quiser, ó, tem esse livrinho, né? Chama-se Diálogo com as Sombras. Diálogo com as Sombras. É um livro de terapia para teoria e prática do Hermínio Miranda. E tem tem algumas passagens que eu me baseei para escrever, para fazer os comentários, né? Os comentários não surgiram do nada, né? Nada surgiu do nada, né? E tem na página 74, ele trabalha sobre o doutrinador. E tem algumas passagens que são interessantíssimas e que eu utilizei para fazer os comentários. Uma delas, foi logo no início, né, que eu coloquei lá: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E aí o Hermínio Miranda faz um comentário, que é o que basicamente eu usei, né? Não podemos impor ao companheiro infeliz uma superioridade moral inexistente. O doutrinador é também um ser falível e consciente de suas imperfeições, mas isso não pode e não deve inibi-lo para a tarefa. É preciso levar em conta ainda que muitos companheiros espirituais desarvorados que nos conheceram em passado tenebroso veem em nós mais aqueles que fomos do que o que somos hoje, ou pretendemos ser. Se tivermos paciência e tolerância, o manifestante acabará por admitir que, mesmo que ainda não tenhamos alcançado os estágios superiores da evolução, nossa boa intenção é legítima. O esforço que desenvolvemos é digno e nos respeitarão por isso. O doutrinador precisa ainda ser uma criatura de fé, viva, positiva, inabalável. Ele não pode dar daquilo que não tem. Se me perguntassem qual o elemento mais importante na estrutura da personalidade do doutrinador, eu não saberia dizer, mas ficaria indeciso entre fé e o amor, sobre o qual ainda falaremos adiante. Quem quiser, agora continua, tá? Ele vai comentar um pouco mais sobre isso. Uma outra passagem interessante, que também foi que eu tirei para fazer comentário, é desse amor-doação que precisa o doutrinador. Do amor que, segundo Cristo, devemos sentir com relação aos nossos próprios inimigos. É isso bem verdadeiro no caso da doutrinação de espíritos conturbados, porque, ao se apresentarem diante de nós, vem com força e agressividade de inimigos implacáveis. Se respondermos à sua agressividade com a nossa, o trabalho se perde e desencadeamos entre nós a reação sustentada da cólera, do rancor, do ódio. Sem nenhuma figura de retórica, é preciso ter, no trabalho de desobsessão, a capacidade de amar os inimigos. É preciso, escrevia em O Reformador de fevereiro de 75, ter muito amor a dar para distribuí-lo assim indiscriminadamente a qualquer companheiro espiritual que se manifestasse. Muitas vezes o médium doutrinador não se encontra na vida de encarnado, cercado pelos sentimentos de afeição de familiares e companheiros. Tem seus parentes, vive rodeado de conhecidos no ambiente de trabalho, mas não conta com grandes afeições e dedicações. A sustentação do seu teor vibratório no campo do amor deverá vir de cima, e para isso precisa estar ligado aos planos superiores que ajudam e assistem à distância. Sem amor profundo, pronto na doação incondicional, legítimo e sincero, é impraticável o trabalho mediúnico realmente produtivo e libertador. Esse campo de amor deve vir de cima. Lembram do Rubio, com aquela ligação mental que ele tinha? Foi daí que essas coisas não aparecem do nada, tá, gente? Nada acontece do nada. Vou ler o último aqui, que eu acho também interessante, que é um final, né? Com isso, chegamos a outra faculdade necessária ao doutrinador, a humildade. Ele vai precisar dela com frequência impressionante. A princípio, para aceitar as ironias, agressões e impertinências dos pobres irmãos atormentados. Depois, se e quando conseguir convencer o companheiro dos seus enganos e de seus erros, para não assumir a atitude do vencedor que pisa na garganta do vencido,
para mostrar o seu poder e confirmar a sua vaidade e seu orgulho. É a partir do momento em que o turbulento manifestante de a pouco se converter em verdadeiro trapo humano, arrependido e em pranto, que o doutrinador deve mostrar toda a sua compaixão e humildade e o seu respeito pela dor alheia. E finalizando, tem ainda que ser humilde, um aprendizado. Cada manifestação traz a sua lição, a sua informação, a sua surpresa. Em trabalho mediúnico, estamos sempre aprendendo e nunca sabemos o suficiente. Se não nos aproximarmos dele com humildade, pouco ou nenhum progresso conseguiremos realizar. A humildade é necessária também quando não conseguimos convencer o companheiro infeliz. A humildade é necessária também quando não conseguimos convencer o companheiro infeliz. Precisamos estar preparados para a derrota em muitos casos. Nada de pretensões tolas de que o trabalho foi 100% positivo. Claro que positivo, em sentido genérico. Ele sempre o é. Mesmo naquele que não conseguimos demover de seus propósitos. Se tivermos tido habilidade e tato, teremos realizado no seu coração a sementeira da verdade. Um dia, não importa quando, ele vai lembrar do que lhe dissemos e conferi-lo com a realidade. Gente, é isso que eu me baseei para fazer os comentários. Então, os comentários eles não vieram absolutamente do nada. Esse livro, Diálogo com as Sombras, para quem deseja conhecer um pouco mais esse processo de doutrinação, esse processo de esclarecimento, não existe dentro da literatura espírita um livro melhor do que esse. Realmente é meu livro de cabeceira. Todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, que eu quero trabalhar sobre algum assunto, sobre algum aspecto que envolva a mediunidade, eu vou lá buscar em Diálogo das Sombras, do Hermínio Miranda, que é realmente um dos melhores livros que se tem a respeito desse assunto. Realmente é, vamos dizer assim, não vou falar o the best, mas um dos the best nessa área. Vale muito a pena. Gente, no final, eu que acabei fazendo as perguntas finais, ninguém quis colocar mais nada. Tá sendo tão fácil assim, que as pessoas, ou as pessoas estão saindo mais complicadas do que quando estão entrando. Tá tudo bem, dá para ir numa boa, tá tranquilo até aqui. Ninguém gostaria de colocar mais nada? Edu, eu novamente. Eu acho assim que as fotos ajudam muito, as tuas explicações no meio dos textos também já são praticamente umas, se tem alguma dúvida, já entra como se fosse uma resposta. Eu acho que isso tudo favorece muito, facilita muito, né? E então talvez por isso que as pessoas não estejam tanto assim com dúvida. E eu acho que esse caminho dessas explicações que nem do passe, eu já achei fantástico, que você vai abrir todos, falar todos. Então, quer dizer, às vezes é um detalhe que tem no livro que você faz um novo capítulo. Você criou um novo capítulo ali. A ideia é realmente que a gente tem pouco tempo, né? Isso, né? A gente tem pouco tempo, né, Rose, para a gente ler as 16 obras de André Luiz. Mas dentro de uma, você pode fazer um passeio nas outras, porque você vai encontrar em cada uma delas, você vai encontrar alguma coisa que vai dar sustentação para aquilo que ele está falando. E como eu sei que ninguém aqui leu as 16 obras, eu mesmo não li, tá, gente? Eu li 10, ainda faltam ler 6. A Mari deve ter lido, hein? Eu não sei se eu vou ler todas, tá? Não sei se eu vou ler todas. Mas porque tem algumas que eu tenho um gosto particular, né? Que eu tenho uma afinidade muito grande. Outras são assuntos que realmente, sei lá, né? Eu preciso, acho que, me aprofundar mais para que eles, assim, despertem em mim um prazer maior em ler sobre aquele determinado assunto. Mas, com certeza, um dia ainda vou ler todas, né? Eu queria perguntar
meu irmãozinho de trabalho, de jornada, que sempre está acompanhando com a gente aqui, o Gilberto. Gilberto, você não tem colocado mais pergunta nenhuma? Tá tudo bem, Gilberto? Você está por aí? Oi, Edu, boa noite, tudo bem? Tudo Boa noite a jóia. todos. Eu tenho tido esses dias meio atribulado, tá meio difícil. Eu Até sei. outro dia que eu não ia até acompanhar, mas acabei até acompanhando. Entrei um pouquinho tarde, mas acompanhei. Mas eu tenho acompanhado, sim. E sobre esse livro, cada capítulo me traz algumas reflexões, né? Sim. Eu gosto de quando você começa a falar, eu vou anotando num papelzinho aqui, vou escrevendo aquilo que me traz reflexão. E uma das coisas que eu escrevi aqui, aliás, foi a única coisa que eu escrevi, foi amor e fé. Foram duas palavras que você acabou de falar e eu tinha escrito aqui nesse papelzinho. Por quê? Porque esse livro mostra o quanto o Gubbio leva para as pessoas que estão ali em dificuldades o amor e a fé. Que esse trabalho todo que ele faz, né, lá desde o começo, né, você já observa o quanto ele teve que ser humilde para poder entrar ali para falar com Gregório, aí depois chegar em Saldanha, e aí ele sempre naquela humildade, mas o que ele despertava nas pessoas, o que ele desperta nas pessoas com quem ele tem que fazer os trabalhos, é essa fé. Você vê que nesse último capítulo, agora que você acabou de falar, você vê o quanto ele levou de fé para o Saldanha, para que o Saldanha pudesse entender que só através do amor é que ele conseguiria evoluir, né? Que ele conseguiria sair daquele. Né? E as pessoas com quem ele foi falando, com quem o Gubbio foi falando e foi mostrando, ele levava sempre a fé, levava sempre o amor. E aí, essa é a condição que eu vejo que o Gubbio aplica no trabalho dele e que transforma, né, tudo que está ao redor dele, que é o amor e a fé. Essa palavra eu tinha escrito aqui, você, quando leu o livro, eu não anotei o nome do livro, Diálogo da mas quando você Sombra, né? começou a ler, Diálogo você da começou a Sombra. falar do amor e fé, nossa, está escrito aqui no papelzinho, porque eu sempre gosto de fazer essas anotações para abrir umas reflexões depois sozinho e ficar, né, refletindo sobre aquilo que você falou e tentar buscar o entendimento daquilo, né? Colocar dentro de você aquilo que você conseguiu absorver. Mas é isso que eu tenho para falar sobre o capítulo de hoje e sobre o Gubbio, né? E esse livro, eu tô achando fenomenal assim a postura do Gubbio, sabe? É uma pessoa que a humildade com que ele trata, né? Porque é impressionante, né? E esse amor e a fé que ele leva para as pessoas, para que as pessoas saiam dessa condição. Um verdadeiro servidor do Cristo que tem realmente muito a ensinar, né? Ele nos ensina profundamente. Gilberto, brigadão. E continua colocando as perguntas lá para mim, que às vezes é muito importante, às vezes não, é sempre muito importante, porque me leva a outras reflexões, me leva a outras reflexões. E todos vocês tiverem alguma pergunta, o Gilberto é um que coloca bastante perguntas, coloca muitas perguntas para mim no particular. É importante essas perguntas que são às vezes colocadas no particular, porque me levam a refletir em outro livro. Às vezes eu não trabalhei muito profundamente, e quando a pessoa me faz a pergunta, eu lembro, lá no livro fulano de tal tem tal resposta, né? E eu pego lá o livro e coloco, faço um slide a mais e coloco algo além daquilo que foi ali colocado. Que nem na semana passada, eu peguei pedaços do Evangelho, lembrei de trechos do Boa Nova, que o próprio Gubbio citou, né? E achei interessante trazer, né? Porque são literaturas espíritas que, por exemplo, o Boa Nova, ele foi escrito um pouco depois, né? Foi em 54, se não me engano, foi o Boa Nova, né? Então ele foi um pouco depois, né? E Gubbio está citando Boa Nova aqui, não estava nem escrito ainda, né? Quer dizer, eu falei, nossa, como as coisas estão muito bem planejadas. Há um planejamento ali muito perfeito, né? É tudo muito bem planejado. E eu fico abismado de ver como é uma perfeição, né? Bom, por vindo de Deus só poderia ser perfeito, né? Só poderia ser perfeito. Gente, é isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão, semana que vem a gente retorna aos nossos estudos.
para conversar um pouco sobre passe. Vai ser realmente algo muito legal. E eu tenho certeza que na semana que vem, com certeza nós vamos ter bastante perguntas. Eu espero estar na altura para proporcionar essas respostas. E vou contar também com a ajuda de vocês que já trabalham no centro, alguns aqui já trabalham com passe, né? Já fazem esse trabalho no centro já há um bom tempo, para compartilhar suas experiências, para compartilhar aquilo que sentem naquele momento, né? No momento ali do passe, trazer todo esse cabedal de conhecimento, que é particular de cada um, e que aqui é um lugar tão legal, né? A gente pode compartilhar, né, essas experiências e crescer juntos, né? Porque hoje você é um passista, amanhã quem sabe sou eu, amanhã quem sabe é a Rose, ou a Kátia, ou a Dona Maria eu já sei que é, né? Mas a Dona Aléia, ou o Gilberto, ou seja, todos nós um dia vamos trabalhar com isso, né? Então, compartilhar o que eu senti, o que eu notei, isso vai ser muito legal. Então, semana que vem, inclusive, eu quero ver se a gente vai fazer só o estudo do passe, a gente deve terminar perto de 9 horas, e aí eu vou realmente abrir para a gente conversar um pouco a respeito disso, para a gente compartilhar entre nós um pouco dessas experiências, para a gente realmente juntos construir ali um entendimento a respeito desse trabalho, um trabalho muito bonito, que é o trabalho de passe, e que é um dos principais trabalhos da Casa Espírita. É isso, gente. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão eu vou pedir para um de vocês, porque hoje eu comi bola, só agora eu estava quase na metade da aula que eu falei, puxa vida, olha que coisa chata, né? Hoje eu comecei a aula e não fiz abertura, né? E ninguém falou nada para mim, né? Ninguém tocou no assunto, né? Então, me desculpem, eu realmente só quando eu estava lá na metade da aula que eu lembrei, putz, eu abri a aula direto, não parei para fazer a abertura, me perdoem, realmente, só lá no meio. Mas aí eu falei, bom, agora não adianta, né? Já estou no meio eu estava lá no meio, falei, agora vamos para o final. No final, vou me desculpar, me perdoem, realmente foi mal. Né? A gente não deve, como eu falei, né? A gente não deve querer se justificar, né? Mas aqui é uma justificativa, me desculpem, não é nenhuma justificativa, é um pedido de desculpa, me desculpem. E queria passar a palavra para um de vocês, por favor, para fazer esse encerramento, abertura e encerramento, né, dos nossos trabalhos. Quem poderia fazer para nós esse encerramento, por favor? Pode ser um encerramento simples, gente, não tem problema. Só para a gente sair de coração acalentado. Eu posso fazer, Edu. Miriam, agradeço, por favor. E assim aproveitamos este momento de estarmos todos conectados em um único propósito, que é sempre o propósito do aprendizado, de ampliar os nossos conhecimentos a respeito da nossa vida enquanto encarnados, a experiência que temos a oportunidade de viver aqui na Terra enquanto encarnados, essa dádiva que Deus, nosso Pai, nos concede para o nosso aperfeiçoamento, para a melhora do nosso espírito. E também conhecer a nossa vida no plano espiritual, a vida do espírito, por todas as dificuldades, pelas alegrias, enfim, por tudo aquilo que vai fazer com que o espírito possa sempre estar avançando na sua trajetória evolutiva. Sempre com a bênção, o auxílio de nosso Mestre Jesus, exercitando as lições que Ele nos trouxe, que Ele nos deixou, sempre procurando abrir
o nosso coração, para que possamos colocar nele sempre amor, compreensão, tolerância e também a humildade que foi falado nesta lição, o quanto ela é importante nessa nossa trajetória. Não é um caminho fácil a ser percorrido, mas a boa vontade faz com que nós consigamos, a cada dia, a cada estudo realizado, aprender um pouquinho mais e refletirmos o quanto podemos ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, mais voltada ao nosso próximo. As lições que temos estudado nestas últimas aulas nos mostra o quanto é importante termos a nossa conduta moral, nossa conduta de amor ao próximo, termos a empatia com os nossos irmãos. Isso é muito importante. Tudo nos leva a refletir essa real necessidade. E só o conhecimento, só o estudo pode nos chamar a atenção para o quanto podemos ser melhor a cada dia. Às vezes, esse caminho é um pouco árduo, é um pouco difícil, mas sempre podemos estar fazendo o nosso melhor. Depende unicamente de nós, da nossa vontade, da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa resignação. E assim, agradecidos que estamos por mais esta oportunidade e pedindo que possamos, com a graça de Deus, nosso Pai, estarmos reunidos novamente na próxima semana, vamos dar por encerrado com a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus.